Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. E nesse vídeo venho com notícias do Timão para falar sobre a temporada do Corinthians. Seja de todas as posições, analisar cada setor do Corinthians. Vamos ver se a gente está bem para esse ano de 2025. Então, vamos pro vídeo. E começando pela parte do gol, exatamente Hugo Souza é, é certo que vai ser o goleiro titular do Corinthians. O que eu fico mais com o pé atrás é a respeito dos goleiros reservas. Dois goleiros reservas do Corinthians, um é o Matheus Donelli. O ano passado, quando teve aquele imbróglio do Cássio ter saído, também do Carlos Miguel, o, o Donelli, querendo ou não, foi utilizado em algumas partidas, chegou a ajudar o Corinthians também estava com aquele time capenga, que não estava tão bem, sem aqueles reforços que ajudou no segundo semestre. Eu acho que pode ser utilizado, pode dar uma margem para ele ali, mas não sei se eu tenho tanta confiança. E também nem vou falar do Felipe Longo, que eu nunca vi jogar, não lembro dele da copinha, então não consigo dar uma opinião dele a respeito dele. Mas o Matheus Donelli, eu acho que dá para utilizar ele, mas eu também acho que o Corinthians deveria ir por mercado para ver se tem alguma posição, um jogador mais jovem, que pode, querendo ou não, dar uma sombra para o Hugo Souza, que tá bem tranquilo a respeito disso na parte de ser titular absoluto do Corinthians. Quem que vocês acham que o Corinthians poderia trazer para a parte do gol para dar uma sombra para o Hugo Souza? Já na parte da lateral, vamos ter um grande problema, principalmente porque o Corinthians não anunciou ninguém ainda de contratação, ou seja, de qualquer setor, mas o setor que a gente estava mais precisando é na lateral. Exatamente porque a gente tem dois titulares, que é o Mateuzinho e o Bidu, mas os jogadores que estão na sombra deles sempre tem uma incógnita, principalmente na parte do Bidu, que é o Palácio e o Hugo. O Hugo a gente já viu o ano passado, jogou muitos jogos, teve chance, mas não rendeu como a gente esperava. Eu nem como a gente esperava, nem posso falar isso porque eu não esperava nada do Hugo, nem lembro dele jogando no Goiás. Veio com uma incógnita, falando até o Felipe Luiz, que hoje é técnico do Flamengo, falou que ele era um ótimo lateral. Não sei aonde ele viu isso. E o Palácio machucou, querendo ou não, a gente viu 45 minutos, um pouquinho dele em campo, já gostou, mas infelizmente sofreu com lesões e essa temporada vai vir firme e forte. Então, querendo ou não, vamos ver se vai bem, porque querendo ou não pode dar uma sombra para o Bidu, no caso. Já na parte do Mateuzinho, a gente tem um reserva que é o Léo Maná. O Léo Maná já teve anos aí para provar alguma coisa a respeito dele ser titular ou de ser uma sombra, até mesmo pro Fagner, que acabou saindo, e nunca deu aquela certeza, nunca foi um jogador que a gente tinha uma certeza. E querendo ou não, o Corinthians está jogando a copinha, eu acho que vão acabar subindo o Gabriel Caipira, que eu acho que ele é um jogador bem melhor que o Léo Maná, então para a posição da lateral do Corinthians, o Corinthians precisa contratar. E quem tem no mercado? Vocês têm algum jogador que o Corinthians poderia atrás na parte da lateral? E na parte da zaga do Corinthians, uma posição já é absoluta do André Ramalho, nosso mosqueteiro. Foi muito bem, foi uma das melhores contratações do Corinthians, junto com algumas contratações que eu vou acabar falando aqui e tudo, alguns jogadores. Mas o André Ramalho deu aquela sustância para a zaga, ajudou muito. O Corinthians parou de tomar muito gol depois que ele entrou. E também elogiar um jogador que foi titular com ele nessa final da temporada, foi o Gustavo Henrique. Teve uma boa participação com o André Ramalho, mas ele é uma contratação desde o começo do ano e já teve jogos ruins, então eu fico meio pé atrás ainda dele fazer algumas atuações que pode prejudicar o Corinthians. Então eu não sei se dá para ter firmeza nele ainda. A parte defensiva é uma parte que, querendo ou não, o Corinthians tinha que trabalhar nessa parte de peças, de contratações, mas também temos outras posições, outras peças, que é o Kaká que renovou o Corinthians até 2028.
O Kaká, querendo ou não, teve aquela fase de fazer muito gol contra, que a torcida ficou meio a pé atrás, e também de jogos ruins que ele fez com o Corinthians. Tá que o Corinthians naquela época estava uma draga, não estava organizada a equipe. Depois que organizou, até ele jogou bem, Gustavo Henrique. Um jogador que também eu queria ter um pouquinho de esperança, porque querendo ou não é da seleção equatoriana, titular, e querendo ou não, a seleção equatoriana está bem na Copa América, quer dizer, na eliminatórias para a Copa, que é o Félix Torres. Ele começou bem no Corinthians, depois deu uma decaída, com passes errados, lances errados no Corinthians. E então eu não sei se o Félix Torres vai vir bem para essa temporada, mas é um jogador que a gente poderia dar chance porque tem 27 anos, é jovem, então dá para ser utilizado, querendo ou não, é seleção equatoriana, então é uma peça que dá para utilizar. E outro que voltou de empréstimo é o João Pedro Choca, que é da geração do Murilo. O Murilo acabou subindo mais cedo que ele, e ele subiu o ano passado, acabou não sendo utilizado, foi emprestado para o Ceará, fez uma campanha boa o Ceará, subiu para o Ceará na Série A, e tá voltando agora, não sei se vai ter confiança, se vai conseguir vestir a camisa, mas é um jogador que pode ser utilizado. E na parte defensiva, na parte da zaga, vocês acham que o Corinthians está bem? Você acha que está um pezinho atrás ainda? Quero saber dos comentários de vocês. E agora é a posição mais fácil de falar, que é a parte do meio-campo para frente. Mas primeiro vamos falar do meio-campo, volante, tudo. Na parte de volante, todo mundo já sabe, todo mundo foi bem, querendo ou não, desde o começo da temporada. Teve alguns que decaiu, que depois voltou a jogar bem. Um caso é o Ranieri. Ranieri começou muito bem a temporada, deu uma decaída e acabou muito bem. Vai ser um jogador que vai ser bastante utilizado como primeiro volante. Ele, o Martinez, que chegou bem. O problema do Martinez é mais na parte de toque de bola, que querendo ou não atrasa muito o jogo, não tem um passe bem, acaba errando muito passe que dá contra-ataque para os outras equipes. E o Ranieri, querendo ou não, ele tem esse toque de bola melhor que o Martinez nessa parte. E outros jogadores na parte de volante é o Rian. Rian acabou, querendo ou não, machucando no final da temporada, mas ele era muito utilizado pelo Ramon Dias antes de ser lesionado. Eu acho que vai ser um jogador que vai ser utilizado. Eu, querendo ou não, acho que vai ser utilizado. Dá para utilizar no Paulista, em algumas competições dá para ser utilizado. E outro que acho que 80% do torcedor corintiano acabou não gostando do novo empréstimo do Maicon. Eu acho que com um time organizadinho, o Maicon pode ser um reforço para o Corinthians em 2025. Eu acho, porque, querendo ou não, acho que fez bons jogos com o Corinthians, ele tem um toque de bola bom, querendo ou não, na parte defensiva ele ajuda. O Michael tem um problema dele a respeito de peso, exatamente, e de lesões. Eu acho que se ele vir fininho esse ano e sem lesões, eu acho que vai ser uma boa peça para o Corinthians. E agora falando da parte do meio ofensiva, que é o Bidon, Coronado, Garro e o Carrilho, eu acho que nessas peças a gente não tem muito falar o que será desses caras esse ano. Eu acho que vai continuar ao mesmo nível. Uma peça só que a gente vai ter que ver bem é a respeito do Garro, que querendo ou não, tudo que está acontecendo com ele, não sei se vai afetar ele psicologicamente, mas vamos ver como que vai ser o Garro durante a temporada, se ele vai conseguir superar todo esse trauma que ele está vivendo. Na parte do ataque, é a parte mais fácil de falar, querendo ou não, acabou bem a temporada, acho que seria difícil de falar, se fosse no primeiro semestre seria difícil de falar, porque não foi tão bem, mas depois com a chegada do Memphis, também querendo ou não, o futebol ressurgindo novamente do Yuri Alberto, o time acabou muito bem a temporada, querendo ou não, esses dois jogadores que eu falei, quase acabou com 20 gols cada um, tipo, se somar, acho que dá 20 gols, então acabou bem a temporada, o Yuri Alberto querendo sendo o artilheiro do Brasileirão junto com o Alejandro, o Memphis, eu acho que se ele chega no começo da temporada, ele seria artilheiro na frente do Alejandro e do Yuri Alberto, acabou com 7 gols no Brasileirão. Então, eu acho que na parte do ataque, se essas duas peças não machucar, a gente vai ter um ataque muito forte. E também algumas peças que a gente vai ver ao longo da temporada, acho que vai ser bem utilizado. Uma é o Thales Magno, querendo ou não, a gente já
viu que ele tem talento, ele sabe jogar bola. Outros que eu não vi, que ele não jogou pouco, outro, não sei o que aconteceu, sumiu o futebol. Um é o Pedro Raul. Pedro Raul, que o Corinthians, querendo ou não, estava querendo emprestar ou vender o atleta, ele não quis, para ver se retornava o investimento que fez, de 5 milhões de dólares. Então, eu não sei se o Pedro Raul vai ser utilizado, se o Ramon vai querer usar ele no Paulista para ver se ele dá uma melhorada para o Corinthians vender. Outro que não foi muito utilizado por questões de lesão foi o Hector Hernandes. Ele é um jogador pivô, gosta de fazer gol de cabeça, é um centroavantão mesmo, mas não foi utilizado na temporada passada por questão de lesão, tudo. E o último é o Romero. Romero renovou o contrato do Corinthians até o final do ano. Querendo ou não, é um cara bom de elenco, mas atrasa muito o jogo do Corinthians. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Romero atrasa muito o jogo do Corinthians. Eu acho que vai acabar sendo o último ano dele, só se o Romero virar o Cristiano Ronaldo. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do time do Corinthians para essa temporada? Qual é as posições que vocês reforçaria? Qual que é o nome que você sugeria para o Corinthians? E já sabe, Corinthians tem notícia e eu sempre vou estar aqui para trazer para vocês. Então, é nós, até a próxima, tamo junto, falou!